Oi, eu sou a Maia e hoje eu vou falar pra vocês os meus livros de março. Bom, em março eu li 5 livros, que tá numa média boa pro que eu costumo ler. Eu costumo ler entre 4 e 5 livros mesmo, então foi um mês bom de boas leituras. Bom, primeiro de tudo eu li um e-book chamado Pink Lemonade. Pink Lemonade conta a história. É uma banda, e aí você tem dois povos, um no passado e um no presente. O povo do passado conta, é meio One Direction, sáfico, sabe? É uma banda que era muito famosa, de garotas muito incríveis e descoladas. E basicamente o que aconteceu foi, elas se separaram, a gente não sabe como ainda. E aí tem esses dois povos, o povo do passado e o povo do presente. No passado a gente acompanha a banda se formando e duas dessas participantes da banda desenvolvendo um interesse amoroso, e no presente a gente descobre que a banda acabou e elas vão fazer um comeback de comemoração de 10 anos da Pink Lemonade, né? E aí essas duas que eram apaixonadas no passado hoje em dia se odeiam, uma delas é casada, tem filho, e aí tem todo um suspense em descobrir, tipo, por que elas se odeiam agora, o que aconteceu com a banda, por que a banda acabou e tal. E é bem legal, assim. É sáfico, né, como eu acho que eu já falei, né, eu falei que era One Direction sáfico, e realmente é. E eu dei 3 estrelas pra esse livro, que pra mim é um livro legal, divertido, mas nada demais, tipo, um livro bom. A capa é linda e é bem legal, tipo assim, é um livro levezinho, eu queria ler alguma coisa leve e que não precisasse ficar, sabe, pensando muito romance assim, tal, no carnaval, e aí foi esse o escolhido. Esse é romance de segunda chance, né. Aí, o meu segundo livro lido foi Yellowface, da Kwang. Gente, esse livro aqui é uma viagem, tá? É uma viagem viajada. Tipo assim, esse livro a gente acompanha a Julie, que é uma escritora fracassada. Tipo assim, ela é fracassada em tudo que ela se propõe a fazer. Ela já teve um romance de estreia que falhou, não foi muito bem divulgado, não foi muito bem... Tipo assim, até as próprias pessoas da editora que ela trabalha não ligam muito pra ela, então ela se sente meio deslocada, assim, sabe? Ela é amiga de uma escritora muito famosa chamada Athena Liu. A Athena Liu, ela é chinesa, tem descendência chinesa, né? Ela escreve muito sobre a vivência dela e sobre coisas históricas relacionadas à China e tudo mais. Ela é muito orgulhosa do passado dela. E a Julie, ela é uma invejosa, basicamente. Tipo assim, elas viraram amigas na faculdade antes da Athena ser muito famosa. E elas vira e mexe se encontram, assim, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, assim, pra manterem o papo um dia e tudo mais. A Julie também não tem nenhuma outra amiga, a Athena também não, então meio que elas continuaram amigas depois da faculdade, porque não tinha ninguém melhor pra fazer amizade, assim, sabe? E aí, a Athena morre engasgada, que é a morte mais patética do mundo. Com todo respeito aí a todas as pessoas que já morreram engasgadas, sabe? Igual o Prior. Com todo respeito aí a quem vende pastel na feira. Fuder, meu irmão. Vai vender pastel na feira, mano. Eu tava sozinha. Desculpa aí pra quem vende pastel, não quis... Ela morre engasgada. E aí a Julie vê um manuscrito, ela acabou de... E assim, a Athena, ela é toda hipster, sabe? Ela escreve só na máquina de escrever, ela não deixa ninguém ler as coisas dela antes dela publicar, não sei o que lá. E ela tem toda essa lore aí de ser a garota muito diferente das outras garotas. E então, quando o manuscrito... e a Athena morre com esse manuscrito que ela acabou de terminar, ninguém nunca leu, nem o editor dela, nem, tipo, revisor, não leu ainda, tipo, ela não entregou esse manuscrito. Então ele tá, tipo assim, prontinho, acabou de sair do forno, perfeito. E aí a Julie vai, rouba esse manuscrito. Ela vai, rouba o manuscrito e simplesmente reescreve alguns pedaços dele como se fosse ela e publica. E aí vira um boom de, tipo assim, o livro mais aclamado dela, e aí ela vira uma... E assim, basicamente ela começa a fazer Yellowface, que é o nome do livro de verdade, né, não é impostora. Que é, ela muda o sobrenome dela pra ter uma passabilidade amarela e... Enfim, ela começa a surfar no hype desse livro dela. E a gente vai acompanhar os desdobramentos que isso vai ter na vida dela, como isso vai afetar a carreira dela de escritora, os próximos livros que ela vai lançar, como que... Será que alguém vai desconfiar que é a escrita da Athena, porque a Athena era muito famosa? E, enfim. E a gente, esse livro aqui, de verdade, ele não tem nada de especial, assim, só que a escrita da Kwang é muito perfeita, porque ela consegue interpretar
uma pessoa preconceituosa de uma maneira muito caricata e muito maluca, assim, sabe? Porque tenho certeza que muitas das coisas que a Julie comete contra outras pessoas amarelas, a Kwang, como uma pessoa amarela, já sofreu, sabe? Então é muito bizarro como ela consegue se transportar pra mente de uma pessoa preconceituosa e até, tipo, branca burra, sabe? E montar a Julie, que é essa pessoa. É Juni? É Juni, velho. Eu tô falando Julie. A Juni, que é essa personagem complexa e completamente desvairada de... Enfim, ela é maluca. E, de verdade, esse livro aqui a gente vai lendo e ficando com ódio da Juni cada vez mais. E ódio, e ódio, e mais ódio, mais ódio. E aí você termina o livro, tipo assim, torcendo muito que ela se foda muito, porque ela é muito burra, ela é muito... Enfim, esse livro é fenomenal. Eu dei 5 estrelas. Gente, esse livro é muito bom. A Kwang é uma escritora muito foda. Eu já li A Guerra da Papoula, só o primeiro. Eu li Babel. Eu sabia que ela era uma escritora muito foda, mas nenhum dos dois me pegou como Yellowface me pegou. Tipo assim, ela é realmente genial. A Kwang é genial, não tenho o que falar. Enfim, 5 estrelas, muito bom. E é um livro muito divertido, assim, sabe? Eu não tinha nenhuma noção do que esse livro falava, e ter ido sem nenhuma expectativa fez com que a leitura se tornasse ainda melhor, sabe? É muito legal, esse livro é muito bom. Depois de ler Yellowface, eu li 3. E, gente, esse livro aqui foi o maior surto da minha vida literária. Tipo, eu comprei ele na Bienal do ano passado. E, resumidamente, eu olhei pra ele, eu lembro, ele é da Intrínseca, né? Eu tava no stand da Intrínseca, eu olhei pra ele, eu achei ele bonito. Eu tinha ido com meus 2 melhores amigos na época, e eu li aqui atrás, estava escrito: somos 3 ou nada, 3 ou a solidão. E eu me identifiquei, porque realmente eu e meu trio somos 3 ou nada, 3 ou a solidão. E eu falei assim, deve ser legal, deve ser um livro sobre amizade, a capa é linda, e eu fui lá e comprei. E assim, vamos lá. Inclusive, quando eu tava lendo 3, eu tracei alguns paralelos com Amiga Genial. Talvez porque o 3 se passa na França, não na mesma época que Amiga Genial, mas assim, o crescimento na sociedade europeia, assim, da francesa, parece muito com a sociedade italiana, assim, sabe? Então, eu achei algumas coisas bem... que me lembravam Amiga Genial. Esse livro conta a história de 3 amigos, a gente acompanha a vida inteira deles praticamente. E também tem o povo do passado e do presente, onde no passado a gente vai acompanhando desde o primeiro dia que eles se olharam e se conheceram e, tipo assim, conceberam essa amizade, até no presente, que eles também não se falam mais. E a gente vai descobrir a lacuna do meio, né? Por que eles não se falam mais. E aí, esse livro é muito genial, a maneira como ele é escrito. Frente assim, você nunca sabe quem tá narrando o capítulo, mais ou menos quando você começa a ler, e aí no meio da narrativa ele solta um detalhe ou fala alguma coisa que remete a alguém, um desses 3 personagens, né, uma coisa caricata e muito importante desses 3 seres, e aí você descobre quem que tá narrando, sabe? Isso eu achei genial, porque grande parte das vezes, tipo assim, os capítulos começam com uma data, no presente ou no passado, e você vai lendo, e aí conforme você tá lendo o capítulo que você descobre quem que tá narrando, e isso eu achei genial. Outra coisa, além dos 3 personagens, a gente tem uma quarta personagem muito importante, que é uma dama misteriosa, que inclusive é quem começa narrando o livro, e a gente não sabe quem ela é. E então tem meio que esse livro, eu vejo muita gente falando que envolve um mistério, que tem uma menina que ficou desaparecida aí, e aí a gente quer descobrir como que ela desapareceu, qual é o relacionamento dela com os 3, mas pra mim, o que me ganhou no livro foi o relacionamento dos 3, a amizade dos 3 e essa quarta mulher misteriosa que eu queria muito saber, que não é a que desapareceu, essa quarta mulher misteriosa que é a narradora. Eu queria saber como que ela entra nessa história, entendeu? Porque é um livro sobre 3 amigos e aí tem essa menina misteriosa que a gente não sabe como ela se envolveu com qualquer um deles, e é um livro muito legal. E assim, gente, tem um plot que eu dei uma breve adivinhada, assim, tipo, 2 capítulos antes de revelarem qual é o plot do livro, eu captei ele no ar. E realmente, eu tinha visto uma menina no TikTok, que eu não vou lembrar o nome dela, se eu achar o user dela, eu boto aqui na tela falando, que ela é muito fã desse livro. Você terminar de ler o livro, você voltar e ler o primeiro capítulo. E eu nem esperei fazer isso. Tipo assim, eu descobri o plot, eu já voltei e li o primeiro capítulo. E assim, isso é o que é genial nesse livro pra mim. A maneira como a quarta personagem, como essa mulher sempre, de maneira muito sutil, mostrou quem ela era durante todo o livro e a gente não conseguiu captar, sabe? Enfim, eu vi a Pam falando sobre os problemas que tem em relação com um dos tópicos
principais abordados nesse livro, que sim, concordo em partes com o que ela disse, discordo em outras. Enfim, eu gostei do jeito que foi abordado esse tópico nesse livro. Eu acho que foi com certa delicadeza, ao mesmo tempo certa brutalidade, sabe? Tópicos que são sensíveis sempre vão ter pessoas filhas da puta lidando com eles. Então eu achei bem cru o jeito que foi narrado sobre isso aqui. Eu dei 4 estrelas pra 3. É um livro que me divertiu em certas partes. O começo foi bem arrastado, tipo assim, até, sei lá, mais ou menos 50%, 40% do livro foi um pouco arrastado pra mim. E realmente o que me prendeu depois foi eles adultos, assim, a parte deles criança é legal, mas a parte deles adultos pra mim é a parte mais sensacional. É tipo, você vê alguém que você conhece tanto como a palma da sua mão, porque esses 3 cresceram juntos, gente. A família de todos eles consideravam eles irmãos. E aí depois que eles se separam, você acompanhar como eles se reencontrando e você vê uma pessoa que você sabe todos os trejeitos, você sabe tudo, você consegue ler ela perfeitamente, o que ela tá pensando se tornou um completo estranho pra você, porque você não sabe mais nada da vida daquela pessoa, sabe? Tipo assim, você conhece ela porque vocês cresceram juntos, mas ao mesmo tempo você não sabe quem ela é, porque faz 10 anos que vocês não conversam, sabe? Isso eu achei que foi narrado com excepcionalmente, assim, a escrita é muito foda. E assim, a história é meio chata em alguns momentos e arrastada, mas a narrativa é muito foda. Tipo assim, a escrita da Valerie é muito incrível e a trama, o jeito que ela amarra as coisas, eu achei de uma maneira fenomenal. O final, eu não gostei, achei muito corrido. Realmente concordo com a Pan nesse aspecto, que teve coisas que ela enrolou demais e o final ficou super apressado. Não entendi muito bem o que aconteceu com certos personagens, ficou aberto demais até. Enfim, é um livro legal, é um livro arrastado, mas a narrativa é linda. Então, se você gosta de escritas bonitas, histórias bem amarradas, mais ou menos, narrativas bem feitas e bem construídas, pode ler. Se o final é bem feito e bem construído, não é, mas a narrativa é. Então, tá aí a recomendação. Depois eu li Divinos Rivais, que na verdade eu reli. Esse livro é muito gostoso de ler, muito gostoso, muito mesmo. Eu tinha lido ele no final de 2023, assim que saiu. E aí, ano passado, na Bienal também, eu comprei o Promessas Cruéis, que inclusive é o que eu tô lendo agora. E eu queria reler esse livro porque eu não lembrava de muitas coisas. Inclusive, eu achava que 2 personagens tinham morrido e, na verdade, elas não morreram. Então, assim, ainda bem que eu reli. É um livro muito legal, muito gostoso, muito leve de ler. E eu acho que todo mundo conhece esse livro, mas, bom, vou explicar resumidamente. É uma romantasia entre 2 inimigos que estão competindo com uma vaga no jornal foda, assim, da cidade aqui deles. E uma é a Iris Winnow, que é uma pobre fudida. Aqui tá tendo uma guerra entre 2 deuses e o irmão dela foi convocado por uma das deusas pra servir a guerra. Então, só tem ela e a mãe dela. A mãe dela é uma bêbada fudida. Depois que o irmão dela foi embora, a mãe dela desandou completamente no mundo das bebidas. Então a Iris é uma pobre, cagada, capenga, que usa o pequeno salário dela, minúsculo, pra, tipo, ter o mínimo de comida. E só pra isso, né? Porque a casa dela tá com a luz cortada, ela... Enfim, é uma merda a vida dela. E aí tem o Roman, que é um riquinho, o pai dele é muito rico, ele não teve, tipo assim, ele não teria que estar competindo com ela, com aquela vaga já teria que ser dele, mas como a Iris é uma escritora excelente, o dono lá da Gazeta de Oath, que é o nome do jornal, ficou surpreso com o jeito da escrita dela e botou ela pra competir com o Roman pra ver quem vai ganhar ali o lugar. E aí, depois, várias coisas acontecem e a Iris acaba indo ser correspondente de guerra, dessa guerra entre os 2 deuses, e aí, tipo, ela olha como motivo de encontrar o irmão dela, e, enfim, ela não tem mais nada a perder na cidade dela, então ela vai, e aí o Roman vai atrás dela, e aí que, de fato, a história se desenrola de um jeito maravilhoso. Na guerra, eles 2 sendo correspondentes de guerra, né, eles são contratados pra literalmente narrar o que tá acontecendo lá na guerra, eles entrevistam soldados, vão para o fronte da guerra às vezes para anotar e mandar coisas para serem publicadas na outra revista que é inimiga da Gazeta de Oath. E, gente, esse livro é muito legal, é muito divertido, eu amo a construção do mundo, eu amo tudo nesse livro. Tipo assim, esse aqui é um 5 estrelas pra mim de uma maneira muito forte e sempre vai ser, porque
É muito difícil, tudo bem que é uma duologia, né, mas é muito difícil o primeiro livro de uma série ser tão cativante quanto esse foi pra mim. Então, assim, os personagens são incríveis, eles são muito bem construídos, a relação deles é muito bem construída, a história é muito foda, e assim, aqui foi o que eu falei uma vez no meu TikTok, quando eu tava lendo esse livro pela primeira vez, que é: você não vai ter mundos bem construídos e narrativas sobre a guerra em si muito bem construídas nesse livro, porque a gente tá muito mais na perspectiva do relacionamento dos dois aqui. No segundo livro eu tô vendo mais construção sobre o passado da guerra e por que isso tá acontecendo e o que os deuses têm. Mas aqui é realmente uma introdução e pra você ter noção do amor deles e como o amor deles se constrói e tudo mais. E, enfim, ele foi taxado como enemies to lovers, mas ele não é, porque eles são inimigos, eles são rivais acadêmicos, assim, né? Então, tipo, eles não são inimigos. Mas é bem legal o jeito como o relacionamento deles se é desenvolto. Esse livro é muito rápido de ler. Gente, de verdade, todas as vezes que eu pego pra ler esse livro, todas as vezes, as 2 vezes que eu peguei pra ler esse livro, eu li ele em, tipo, 2 dias. Porque ele é muito gostoso de ler, a escrita é muito fluida. E esse livro eu não posso recomendar mais. Tipo assim, eu amo Divinos Rivais. Amo a escrita da Queen, como que é o nome dela? Rebecca Ross. Eu amo a escrita dela. E essa edição é muito foda, que é a edição com corte colorido. O meu segundo não tem o corte colorido, tá? Que é muito triste pra mim. Mas enfim, muito bom, recomendo pra caralho, de verdade. Esse livro é muito legal. Eu amo Divinos Rivais, tá? E aí, por último, eu li Uma Farsa de Amor na Espanha. Gente, esse aqui, ele é meio uma coisa assim, né? E basicamente conta... Aqui também é taxado como enemies to lovers, mas não, eles não são enemies, eles só têm uma falha de comunicação. Agora tá fazendo 1 milhão de barulhos no fundo do meu vídeo. Chuveiro e o cachorro. Eu vou falar mais assim. Enfim, Uma Farsa de Amor na Espanha. A gente acompanha a Catalina e o Aaron. Odeia ele e ele odeia ela. Aparentemente eles têm umas picuinhas no trabalho. Eles trabalham em uma agência de tecnologia muito foda dos Estados Unidos. E a irmã da Catalina vai se casar e ela precisa ter um namorado pra levar com ela de volta pro casamento, porque o ex-namorado dela, que foi o cara que causou um big trauma na vida dela, vai estar lá com a noiva dele e ela não pode chegar lá solteirona, encalhada. E ela tem que chegar por cima de todo mundo tem que acreditar que ela tá vivendo muito bem, que ela tá no melhor momento da vida dela, não sei o quê. Pra isso, ela precisa de um namorado pra ir com ela pro casamento da irmã. E aí o Aaron se oferece pra ir com ela fica assim, mimimi, não quero que você vá, você é meu inimigo, eu te odeio, blá blá blá. E assim, gente, esse livro é uma chatice, tá? Eu peguei ele pra ler porque eu queria um romance leve e bobo, porque eu tava na praia agora no final de março. E eu falei, eu quero ler uma coisa assim, ó, que seja deliciosa e maravilhosa. Gente, que merda. Começar aqui, o livro é sobre o casamento da irmã, que vai ter uma farsa lá. E o casamento acontece, tipo assim, em 60% do livro, eu acho. Tipo assim, mais da metade do livro a gente acompanha grandes coisas que estão levando eles a construir um relacionamento, mas que não faz sentido com a porra da proposta do livro, que é eles fingir que tá namorando no casamento da irmã. Tópico número 2, que é uma coisa que contradiz o que eu acabei de falar. Depois que eles viajam pra Espanha, eu odiei. Odiei todo o relacionamento dele lá, odiei todo o desenvolvimento do Lovers. Achei um porre do caralho. Eu gostava muito mais de quando ele tava, tipo, seduzindo ela, assim, sabe? Ele era muito mais foda enquanto eles estavam nos Estados Unidos do que quando eles foram pra Espanha. Todos os clichês do mundo, uma cama só e os caralho a 4, mas assim, como uma coisa que explodiu no TikTok na pandemia, a gente não pode esperar outra coisa, né? Enfim, eu dei 2 estrelas, que é uma coisa, assim, horrível, mas eu me divertiu, supriu o entretenimento que eu queria que ele me desse. Achei ruim, achei chato. O final eu tava lendo empurrada, eu já tinha lido ele inteiro e eu falei, tipo, vou terminar, porque não vou abandonar agora em 89%. E eu terminei de ler. Enfim, foi um livro bobinho. Se você quer um romance água com açúcar, que não... É isso. Você tá na praia, quer só ler alguma coisa assim pra ficar de boa? Esse livro é isso. Esses foram meus lidos de março, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar voltar a postar aqui nesse canal, porque eu amo muito o YouTube. É um lugar que eu acho que eu gosto mais de gravar conteúdo e postar, porque eu sou faladora. E aqui eu posso falar eternamente, sabe? Enfim, é isso. Minhas redes sociais vão estar na descrição, se vocês quiserem me ver em outro lugar.
Eu sou uma queen em todos os lugares que eu vou. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like pra sua prima, que é muito querida e amável. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Bye!